Então eu estava em pé na estação, aguardando o trem que estava vindo de outro lugar, com Dona Lola, com o senhor Benedito Zancadeia e mais alguns amigos. E chamou-me a atenção uma senhora de aparência muito modesta, que eu deduzi ser cortadora de cana. Bem naquele período substituíam-se os cafezais pela cana-de-açúcar. Aquela era uma região que produzia o que Assis Chateaubriand chamou os cafés finos e estabeleceu essa qualidade para o café que normalmente era produzido no Paraná, Londrina e etc. Mas aquela senhora modesta me chamou a atenção. Ela tinha a cabeça coberta com um lenço e estava com uma mocinha a quem abraçava. Eu calculei que a moça deveria ter uns 18 anos e estava chorando, e a senhora também. E aquilo me tocou muito, a ternura daquela senhora, aquela mocinha, e eu deduzi que era uma despedida. O trem chegou e a senhora abraçou muito a filha, e eu ouvi nitidamente quando ela disse: "Vou continuar rezando, minha filha, para que você seja feliz." A moça entrou no vagão, eu também, por coincidência, no mesmo vagão. Ela sentou-se à frente em um banco vazio e ficou uma parte do banco também vazio. O trem partiu. Partiu e eu fiquei meditando, fazendo uma revisão da palestra, da convivência naqueles dias, quando, de repente, eu vi chegar à porta do vagão um rapaz. Era um biótipo do conquistador barato. E logo eu percebi pelo seu gesto, pela aparência, que ele era um desses desencaminhadores de moças inexperientes. Ele estava vestido em roupa branca, muito bem cuidado, e então ele chegou à porta do vagão e olhou. Um olhar de raio-x, como que desnudava as pessoas. Olhou o vagão e depois ele viu à frente a moça. Eu fiquei curioso, fiquei olhando o que ia dar. E então eu percebi que quando ele viu a moça, ele teve uma espécie de um impacto. Deu a volta e sentou-se ao lado dela. Eu percebi que ele tinha uma finalidade destrutiva, porque era tão mal acompanhado espiritualmente. Havia entidades perversas, zombeteiras, espíritos chudos e muito vulgares na sua psicosfera. Era como se ele estivesse dentro de uma coloração escura e ali me apareciam os rostos e alguns biótipos agressivos. Muito bem, de repente, eu percebi que ele estava conversando com a moça. Primeiro, ele sentou-se mal, abriu bem as pernas para poder tocar a perna da moça. E ela, que era muito tímida, foi e recuou até a janela. Ficou quase esmagada e ele então abriu os braços, esse tipo do cafajeste, do indivíduo bem vulgar. E daí a pouco é isso que ela estava conversando com ele. E eu me preocupei. Preocupei-me e disse: meu Deus, esse indivíduo pode desencaminhar esta moça. Talvez daqui até chegarmos a Araraquara, trocarmos de trem. Esse indivíduo é mau. Ele é um aliciador de menores, de jovens. Aí eu orei. Eu orei com todo fervor. E pedi à Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus Cristo, que interferisse. Omiti um detalhe. Quando entramos no trem e o trem partiu, eu vi que dela saía uma coloração como um fio de tecido grosso, e eu olhei pela janela até a mãe. Era, portanto, o inverso. A mãe continuava orando e a sua vibração continuava ligada à moça, enquanto o trem varava à noite. E aquilo foi diluindo, diluindo, até que desapareceu. E eu me distraí, não observei mais. No entanto, agora, com a presença desse indivíduo, eu me lembrei da mãezinha. A mãezinha orando. E eu disse: Senhora, de referência a Maria Santíssima, a senhora foi mãe. E sabe dos perigos, das dores.
proteja esta pobre menina. A mãezinha estará talvez indo para casa agora. E comecei com o meu murmúrio. Vamos dizer que uns 5:45, eu vi entrar um espírito nobre, uma dama vestida à espanhola do século XVII, com a gola do vestido alta, um vestido muito brilhante que vinha até os pés, a cabeça hierática, os olhos azuis, eu podia ver perfeitamente. A senhora chegou à porta, entrou e começou a aplicar um passe, a bioenergia na moça. Eu então disse, minha irmã, não é dela. Aplique o passe no homem, expulse-o daí. Mas não adiantou. Ela continuou aplicando o passe na jovem. Aplicou e a moça ficou assim, meio hebetada. O espírito veio, olhou para mim, sorriu e desapareceu. E eu fiquei decepcionado. Eu digo, meu Deus, quem precisava de ser expulso era o indivíduo. Muito bem, mas num daqueles balançares do trem, de repente, a moça sentiu uma indisposição e vomitou. Vomitou em cima dele. Isso é que foi o irônico, porque foi algo assim de espantar. Ele levantou-se, uma roupa branca, e ela ficou toda embaraçada, pegou um lenço, uma coisa, e continuou vomitando. E ele disse assim, o que é isso? Foi muito grosseiro, empurrou-a. Eu levantei e disse assim, peraí, que ela não tem culpa. E ele saiu xingando. Eu então chamei-a e disse, sente-se aqui comigo. E ela disse, mas estranho, eu estava bem e de repente senti um enjoo, um enguio, uma expressão popular. Então ela disse, enguio em cima do homem, ele era tão gentil. Eu disse que ele estava conversando com você. Estava. Ele perguntou para onde eu ia e eu disse que ia para São Paulo. Ele perguntou o que é que eu ia fazer. Disse que ia trabalhar numa casa como dama de companhia de uma criança. E ele me disse, já tem onde morar? Não, vou encontrar. E ele foi de uma gentileza, imagine que ele se prontificou para me ajudar. Ele disse que tinha uma tia que morava em São Paulo, me levaria para a casa da tia, me empregaria talvez numa coisa melhor, porque eu era um tipo. E começou a falar, eu disse, minha filha, esse indivíduo não é nada. É um infeliz. Comecei a falar de forma que ela compreendesse. Ela disse, mas o senhor tem certeza? Eu disse, absoluta. Absoluta certeza. Pode ficar tranquila. Foi Deus que lhe ajudou a ter esse mal-estar, porque expulsou-o. E ele, pelo menos nesta viagem, não vai conseguir seduzir nenhuma jovem inexperiente. Quando chegamos a Araraquara, ela estava também um pouco molhada, e digo, salte, volte ao toalete, depois volte. Eu vou com você até São Paulo. Eu vou à Estação da Luz, que eu vou viajar de avião. De lá eu pego o avião. E ela, assim, toda embaraçada. Eu disse, olha, eu vou ser seu tio. Eu moro na Bahia, de vez em quando eu venho a São Paulo. Tá? Conversei, ela distraiu. Chegamos a Araraquara. Em Araraquara, ela saltou e tomou um cafezinho ali num bar, qualquer coisa. Meia hora depois, pegamos outro trem com destino a São Paulo. Ela veio e sentou-se do lado da janela e eu fiquei ali do lado da passagem. Fiquei cochilando, devo ter adormecido um pouco, porque de repente eu despertei, ela estava com a cabeça encostada na janela, dormindo. Quando chegamos a São Paulo, ela disse, veja o senhor que coisa, eu dormi e sonhei. Sonhei com um homem e uma porção de coisas horríveis, tive um pesadelo, me perseguindo. Eu digo, você sabe rezar, minha filha? Usei o verbo rezar ao invés de orar, que é mais popular. Ela disse, senhor, eu acredito muito em Nossa Senhora Aparecida. Eu digo, então suplique a Nossa Senhora Aparecida para tomar conta de você. Eu vou lhe dar o meu endereço. Se algum dia você tiver qualquer necessidade, você me escreva. Eu tenho lá na cidade de Salvador um lar
para crianças. Você já não é criança, já é uma senhorita. Vá direto para o seu trabalho. Não pegue ônibus. Eu lhe arranjo um táxi aqui na estação, você dá o endereço, o chofer lhe deixa em casa, porque você não conhece São Paulo, uma cidade muito difícil, muito perigosa, e a experiência vai ensinar a sua vida. E se algum dia lhe interessar, você me escreve, está bem? Ela disse assim, mas o senhor se interessar por mim, eu digo, me interesso por qualquer pessoa. É que você faz lembrar uma filha que eu tenho. Em verdade, não fazia lembrar. Era somente uma forma de justificar. Ela se despediu tímida, se comoveu. E eu também me comovi. Voltei-me para pegar os meus objetos, peguei um táxi e fui para o aeroporto. Passaram-se os meses, quando eu recebi uma carta dela. E ela botava assim embaixo, o senhor não perguntou meu nome. Meu nome é A Moça de Cataduva. Eu achei tão interessante. Posteriormente, Sueli Caldas Schubert, recolhendo alguns retalhos biográficos em torno de mim, coloca no livro que ela fez publicar. E então está lá A Moça de Cataduva. Esse relacionamento. Passaram-se meses e eu voltei para fazer palestras, para oferir palestras em São Paulo. Escrevi-lhe dizendo que estaria fazendo palestra aqui, ali e acolá. E para minha grande surpresa, a moça de Cataduva foi. Passaram-se muitos anos. Vez que outro, no Natal, no meu aniversário, eu recebi um cartão ou um telegrama, como era muito vigente naquela época. Há pouco mais de 4, 5 anos ou menos nesse período, eu estava na creche Amélia Rodrigues, em Santo André, e estava realizando um seminário. Quando eu terminei o seminário, eis que me aparece a moça de Cataduva. Já se havia passado quase 30 anos. Ela me apareceu uma senhora com uns 3 ou 4 garotos, e disse assim, tio Divaldo, aqui está o que resultou da moça de Cataduva. Eu sou mãe caminhando para a avó. E estou aqui com um netinho, meu filho casado está esperando outro, estou caminhando, portanto, para ser uma avó com muitos filhos, netos, e aqui este é meu filho. Eu disse, mas que para ser? Me lembrei daquela noite, e ela então me disse assim, eu venho agradecer. Eu disse, mas agradecer o quê? Ela disse, ao senhor ter interferido. Hoje, que eu moro em São Paulo há tantos anos, eu vejo como é. Eu poderia já ter morrido de tuberculose, de doenças, graças àquele senhor que nunca mais eu vi. Então eu pude aquilatar em profundidade o poder da oração. A oração da sua mãezinha, em primeiro plano. Aquela oração materna. Posteriormente, Chico Xavier criou uma frase que também me impactou. Ele disse o seguinte, e o número de pessoas, de mães que iam buscar notícias de filhos e que ele não podia dar, ele disse assim, ore, porque a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Não abrem, arromba as portas dos céus. Eu achei essa frase um tanto grotesca, mas tão profunda. E a partir daí eu comecei também a usá-la a pessoas desesperadas, principalmente mães, cujos filhos estão nos descaminhos da droga, estão mortos em vida, verdadeiros fantasmas, estão dominados pelas forças tiranizantes do mais além inferior, estão em processos rudes de obsessão. Então as mães desesperadas pedem uma solução salvacionista, uma solução miraculosa. Eu digo, não existe. Ele terá que querer. O doente tem que desejar a cura. E no caso das drogas,
O pior é que o paciente gosta da doença e comete qualquer crime para continuar. Mas ore. Como mãe, a sua prece arromba as portas do céu e se adentra no paraíso e vai ao Senhor. Então, os relacionamentos estão dentro de uma série de fatores. E depois, dialogando com os benfeitores espirituais, eu perguntei, mas por que a minha presença no trem naquele momento? Uma coincidência? Um fator de natureza especial? E eles disseram, como a mãezinha dela havia orado e a prece foi ouvida, a divindade providenciou. Mas mesmo que você não estivesse, o anjo tutelar, mentor do clã, modesto cortador de cana, boia fria, como chamava na época, viria atendê-la pela prece da mãe. A sua presença nos facilitou um pouco, mas as portas dos céus estão sempre abertas.